Caio Fernando Abreu, Caio F. Caio. Há 10 anos ele morreu. Uma das últimas vozes a relatar os impactos e a convivência com a AIDS antes que a doença se tornasse suportável. Caio nasceu na fronteira com a Argentina. Fugiu de Santiago à procura de si e caiu em Porto Alegre, onde seguiu com sua busca na literatura. Errante, fez e desfez o curso de letras e de teatro na URGS. Seus textos e contos foram se espraiando e chegaram a São Paulo, para onde Caio seguiu, e depois ao Rio. E depois à fazenda da escritora Hilda Hilst, perto de Campinas, e depois... Caio partiu de Santiago e foi encantando e espantando pessoas com seus textos e sua própria pessoa. Convivendo no meio teatral, logo seus textos passaram a subir aos palcos. Sexo entre homens, drogas, discos de Ângela Rorô, buzinas, noites em edifícios altos e neons nas janelas. Paralelamente à produção do autor, principalmente nos anos 80, peças com textos dele pipocavam em Porto Alegre, na Bahia, em São Paulo. Mais do que sua obra dramatúrgica, reunida em um livro lançado pela editora Sulina, com peças como A Maldição do Vale Negro e Pode Ser que Seja Só o Leiteiro Lá Fora, mais teatráveis do que elas, sempre foram seus contos. São diálogos de fácil imaginação para palcos ou cinema. Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Larararara, lará. O anjo protetor de Caio, o diretor de teatro Luciano Alabarce, tem sua carreira pontuada com textos do amigo. Dirigiu, em 1984, pela primeira vez, O Leiteiro. Agora, para comemorar 10 anos sem o Caio, Alabarce remonta a contos do livro Morangos Mofados, originalmente lançado em 82, mas revisto pelo autor pouco antes de sua morte e um dos principais livros dele. Para mim, Caio é sempre, não é agora, ontem, amanhã, será sempre. Voltarei a fazer o Caio tantas quantas vezes achar bacana. Melhores. Éramos mais, éramos escolhidos, éramos vagamente sagrados. Mas no final das contas, o teu pau não levantou. Cultura demais mata o corpo da gente, cara. Os contos dele são facilmente adaptáveis, né, para o teatro. Como é que foi essa tua seleção dos contos dos Morangos Mofados? A do diálogo teatral mesmo. Os contos que, mais do que narrativos, já estivesse uma estrutura de conversa, de diálogo mesmo. Claro que não fiz só isso, alguns dos contos escolhidos são narrativos, porque afinal Morangos Mofados é livro, literatura e não teatro. Mas a base foram todos os contos em que os personagens conversam. A questão é onde? Não nessa cidade escura. Não nesse planeta podre e pobre. Dentro de mim. Ora, não me venha com autoconhecimentos redentores, eu já sei tudo de mim. Eu perdi a conta dos ácidos que eu tomei. Eu fiz 6 anos de análise. Eu já pirei de clínica. Lembra? Esses 9 contos que são bem... formam um espetáculo bem fragmentado. Então a gente... Porque vocês premiam com dança. Sim, nós temos essas vinhetas que entre as cenas, as pequenas cenas, cada uma baseada num conto, temos essas vinhetas que são musicais. Então são músicas brasileiras, algumas gaúchas, algumas internacionais, que o Luciano fez com todo carinho essa seleção pra gente, que tá muito legal, a gente se diverte fazendo isso. A obra do Caio já sugere isso, tem algumas obras, alguns contos que tu vai ler, tem assim, para ser lido ao som de Ângela Rorô. Enfim, então a obra dele já dá a chave para isso. E a ideia foi pegar com músicas atuais, não as Ângelas Rorô, as músicas da década de 70 e 80, coisas que trouxessem o clima dos textos e um pouco um clima do próprio Caio. Assim. A diferença entre os atores jovens e aqueles que já conheciam o trabalho do Caio nessa preparação do espetáculo? Bom, isso, na minha perspectiva de diretor, sem dúvida, há muita diferença. Né? Esses dias me dei conta que eu pedi para o Rafael Mendes dizer uma frase que era assim: há 20
há 2 décadas estou com uma angústia engasgada no meu peito. E eu olhei para ele, quantos anos você tem, Rafa? 22. O que parece, esse morango mofados que vocês estão montando é bem festivo. Ou musical, digamos assim. Qual é a ideia de... O que vocês querem retratar dessas histórias dos anos 80? Assim, geralmente, muitas vezes, se dá uma interpretação para a obra do Caio, uma coisa pesada, hard, down para baixo, que tem também isso, mas e a maioria das vezes esquece o lado alegre, humorado, corrosivo e implicante que o Caio tinha e que a obra dele tem. Eu acho que esse espetáculo vem resgatar um pouco essa coisa pra cima, essa mensagem up que tem a obra do Caio. Os personagens, eles não são derrotados ou fracassados. Estão todos aí lutando e, bom, são humanos, assim. Tem as dores humanas, alegrias humanas. E eu não vejo também esse viés mais pessimista. Eu vejo uma coisa um pouco realista, assim, com dor e prazer, com alegria e tristeza. A Maldição do Vale Negro, que nasceu no espetáculo porto-alegrense Sarau, das 9 às 11, dirigido por Luiz Arthur Nunes, foi criada por Caio e pelo próprio Luiz Arthur como esquete, em 76. Mais tarde, os dois ampliariam esse melodrama que lhes rendeu o Prêmio Molière de Melhor Autor de 1988. Ora, Rosalinda, não me venhas de borzeguins ao leito. Quero saber o que significam as aleivosas insinuações contidas nessa missiva. Amor meu, que duras palavras! Tu, que sempre demonstraste tanto carinho, tanta afeição, tanto ardor. Tratava-te assim porque eras dócil e cordata comigo, porque te curvavas a todos os meus caprichos. Mas agora... Mas eu não mudei. Eu continuo sendo tua escrava fiel e obediente. Sabes bem que meu antigo asco por ti transmutou-se na mais excelsa paixão. Chega de tergiversações. Exijo que me esclareças imediatamente o significado dessa carta. Vamos, fala! O milagre da maternidade. O quê? Um filho? Sim, um filho. Sublime fruto a coroar o nosso amor. O que estás a dizer? Ficaste louca? Rafael, foste tu quem perdeu a razão. Não te reconheço. Julgava que rebentarias de alegria ao saber. Alegria? Alegria! Olha o boca de cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o boca de cena no ar. Foi trigar tudo, a trama no ar. Olha o boca de cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o boca de cena no ar. Foi trigar tudo, a trama no ar. Sozinho, Caio escreveu Pode Ser Que Seja Só o Leiteiro Lá Fora, também na década de 70. A peça foi premiada num concurso do extinto Serviço Nacional de Teatro e selecionada para leituras em todo o Brasil. Em Porto Alegre, no Teatro de Arena, foi dirigida por Luiz Arthur Nunes. Logo em seguida, seria censurada pelos milicos. Como contou Caio para a dramaturga Maria Adelaide Amaral, em carta de 26 de agosto de 83, depois de 10 anos de proibição pela censura, saiu. Tem tido casa cheia toda noite, crítica boa, aplausos em pé, aquelas coisas, disse. A peça foi dirigida por Luciano Labarce, em Porto Alegre. Porque você não consegue ver além do chão. Porque você acha que as coisas só têm um lado. Esse que o seu olho sujo vê. Você não é exatamente igual a esses cinzentos todos que estão lá fora. A gente só consegue ver o que está dentro da gente. E você só consegue ver o sujo, o feio, o doente das coisas. Tudo isso está dentro de você,
na sua mente, na sua cuca. Aqui. A sua cuca é que é a feia, suja e doente. Nada é horrível, nada é maravilhoso. O seu olho, daqui, é que transforma tudo, o seu jeito de olhar. O que acontece é que você ainda não aprendeu a olhar. Eu não consigo. Olho em volta e acho tudo nojento. Por que não respondeu quando eu chamei? Não ouvi, meu sargento! Repita! Tem cera nos ouvidos, pamonha? Pamonha. Não, meu sargento. E no rabo? E no rabo? Esquece, esquece, esquece. Esquece e não pisca, Bocó. Só se eu mandar. Mocinho delicado, Rapazinho, né? delicado, é? É daqueles Educado, bem educados, né? Se eu te pego num cortado brabo, tu vai ver o que é bom pra tosse, perobão! Sentido! Não me fira. Tenho 17 anos. Gosto de desenhar. Meu quarto tem um anjo da guarda com moldura quebrada. A janela dá para um jasmineiro. No verão eu fico tonto, meu sargento. Me dá assim, como que um nojo doce, a noite inteira, todas as noites, todo verão, o verão inteiro, meu sargento. De vez em quando eu saio nu, com uma coisa que eu não entendo direito acontecendo nas minhas veias. Meu nome é Daniel Terra, eu tenho 28 anos, sou ator profissional aqui do Rio Grande do Sul. E os trechos que vocês assistiram é de um espetáculo chamado Me Segura Se Não Caio. É um monólogo que eu desenvolvi como pesquisa de graduação do curso de Artes Cênicas em Santa Maria no ano de 2002. E devido a esse ano ser comemorativo aos 10 anos da morte de Caio Fernando Abreu, estou retomando esse trabalho com uma segunda estreia, digamos assim. Reunião de Família é a adaptação do romance de mesmo nome da amiga Lia Luft. Estreou também em Porto Alegre, em 84, sob direção de Luciano Alabarce, que, devido ao sucesso, sugeriu que Caio adaptasse outra obra da autora, A Asa Esquerda do Anjo, o que não aconteceu. Estava tão ocupada, mas fiquei preocupada com a Evelyn. Evelyn? Ela não vai nem ao cemitério. Não foi nem uma vez desde que o menino morreu. E não fica nada bem uma mãe não cuidar da sepultura do filho. Ela está doente, papai. Bruno bem que podia obrigá-la a isso. Mas você sabe como ele é condescendente. O senhor melhorou daquele barulho no ouvido? Não, não melhorei nada. Ando até pior, muito pior. E não é um barulho, são insetos. É um zumbido de insetos. Mas, pai, se fossem insetos, o médico poderia abrir, retirar. São insetos, eu tenho certeza. Insetos daninhos. Você não ouve? Agora eles estão começando a se mexer. Berta! Vá chamar a Berta! Olha o boca de cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o boca de cena no ar. Foi triar toda a trama no ar. Olha o boca de cena, todo um palco pra se mostrar. Olha o boca de cena no ar. Foi triar toda a trama no ar. Já O Homem e a Mancha, escrita para Carlos Moreno, mais conhecido como Garoto Bombril, acabou não sendo apreciada por seu encomendador. Caio a escreveu em São Paulo, em 1994, já no Senta, Levanta da AIDS. O espetáculo estreou, contudo, depois da morte do autor, em novembro de 96, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. E mais uma vez, pela mão de amigos, Marcos Breda o interpretou e Luiz Arthur Nunes o dirigiu. Deixa pra lá.
Dentro ou fora de mim, já cansei dessa história. Quero saber do que mais? Caguei. Caguei. Urano tá entrando em Escorpião. Gosto demais desse trechinho com órgãos e violinos. Parece até uma cavalgada medieval. E alguma vez tu viu cavalgada medieval na tua vida? Não, mas com órgãos e esses violinos ao fundo, eu fico imaginando um guerreiro de armadura, montado num cavalo branco, a silhueta de um castelo no alto da colina. E esse cavaleiro é medieval. Os homens são tão necessariamente loucos que não ser louco seria uma forma de loucura. Literalmente entregam-se a um esquecimento cego através de jogos sociais, truques psicológicos, preocupações pessoais tão distantes da realidade, que são formas de loucura. Loucura sumida, loucura compartilhada, loucura disfarçada e dignificada, mas de qualquer maneira, loucura. Eu não gosto muito de perna. Prefiro o pescoço. É engraçado, porque quando eu era criança, eu só gostava de perna. Todo mundo brigava lá em casa, porque todo mundo gostava de perna. Menos a Valéria. A Valéria tem nojo de galinha. Na adolescência, eu preferia peito. Passei uns 5 anos comendo só peito. E agora, nada como um pescoço. Ai, que nojo! Ai, gurizada, o pescoço tem delícias ocultas. Urano tá entrando em Escorpião. Olha os vizinhos! Não te lembro o que aconteceu da última vez? Não me interessa o que aconteceu da última vez. Me interessa que Urano tá entrando em Escorpião hoje. Ele está entrando. Ele quem? Estava lá e onde? Urano na minha casa 8? Vocês não sabiam que eu podia ter morrido? Uma vez eu li uma história de um garoto que começou bem assim. Ele gostava de astrologia, astronomia, quiromancia, numerologia e acabou internado. É assim que começam os processos esquizoides. Vocês entendem francês? Eu entendo um pouco. L'être tend à affirmer une volonté lucide d'indépendance qui peut le conduire à une expression supérieure et originale de sa personnalité. Dans les dissonances, son exigence conduit à la insensibilité, à la dureté, à la excessive, à la extrémisme, à la aventure ou bouleversement. Mas eu não entendo o que é bouleversement. Se boulevard é rua, deve ter alguma coisa a ver com rua, andar muito na rua. Depois eu procuro no dicionário. L'être tend à affirmer une volonté lucide d'indépendance qui peut le conduire à l'expression supérieure et originale de sa personnalité. Vocês entenderam? Sim, é bem parecido com o português. Lucide, por exemplo, e original. É super fácil. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês nunca me entendem, seus merda. Eu não aguento mais. Não aguento, eu não tenho futuro. Aqui. Saco. Vou buscar um chá de camomila ou artemisia pra ver se ele se acalma. Quero chá. Cidró é bom pra essas coisas. Calma. Vou botar aquela música que tu gostas. Baixar esse som, suas merdas, vou chamar a polícia! Desculpa, seu Schmidt. A gente não pode baixar o volume do som hoje. Essa noite é especial, não é como as outras. Sinto muito. O senhor não sabe que Urano está entrando em Escorpião? Sampa, 16 de fevereiro de 1981. Bruna,
Amei seu livro. Estive doente há umas 2 semanas. Um vírus misterioso, pestes soltas no ar, na água desta cidade infernal. E aproveitei para ler uma porção de coisas guardadas há tempo. Acho corajoso, bonito, forte, principalmente quando você solta o emocional. Várias vezes me comovi, li em voz alta para amigos, para mim mesmo. Gostava muito do primeiro, mas acho que você cresceu ainda mais, e na direção certa. Queria dizer isso a você. Por favor, não se abale com as maldades tipo Léo Gilson. Não deixe que esse tipo de comentário mesquinho e destrutivo bloqueie a sua criatividade. Está tudo muito ruim, e nós precisamos mais do que nunca ser solidários uns com os outros. Trocar estímulos. Assim, olha, eu sei que o barco está furado, e sei que você também sabe, mas queria te dizer para não parar de remar, porque te ver remando me dá vontade de não querer parar de remar também. Tá me entendendo? Eu sei que sim. Qualquer coisa, conte comigo. Sem conhecê-la profundamente, mas mais pelo que você escreve e menos pela sua imagem pública, te quero muito bem. E estou com você e não abro. Um abraço do seu amigo, Caio Fernando Abreu. César Lamas ataca novamente. Mas dizem que ele é viado, mas... Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram.